Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. A leitura de hoje para a nossa reflexão, neste sábado, dia 10 de junho de 2023, é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 44. E Jesus continuava ensinando: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas. E, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, eles vão receber uma condenação mais severa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas, que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Caros irmãos e caras irmãs, as leituras de hoje nos convidam a refletir sobre como Deus age em nossas vidas de forma gratuita. Elas nos mostram também que Jesus condena a dominação intelectual e, por fim, nos ensinam como deve ser a verdadeira atitude religiosa. Na primeira leitura, que está no livro de Tobias, podemos perceber o quanto Deus nos ama e não se cansa de agir em nosso favor, nos proporcionando a felicidade já neste mundo. E o pagamento que podemos fazer a Ele não é exigido. Não precisamos dar grandes fortunas em troca do bem que Ele nos faz. O que agrada a Deus é bendizermos o seu nome a todos e proclamarmos todo o bem que Ele nos faz. Mas precisamos ter o cuidado de não cairmos na tentação de querer retribuir o que Ele nos dá e nem querer pagar pelos seus serviços. De graça Ele nos dá, de graça devemos também dar aos outros. E qual a melhor maneira de agradar ao nosso Deus, se não fazer nossos irmãos saberem o quanto Ele é bom? Se seguirmos o conselho divino e sermos gratos, estaremos fazendo muito mais do que qualquer fortuna pode pagar. Estaremos fazendo a vontade do Pai, que não é outra senão praticarmos o bem, orarmos com fé, ajudarmos ao próximo, pois, para nossa felicidade ser completa, é melhor praticarmos a esmola do que acumular ouro, e seremos purificados de todo o pecado. E para confirmar sua vontade, Deus nos envia seu Filho Jesus Cristo. E o Filho nos adverte para tomarmos cuidado para não enganarmos nossos irmãos menores. Não será andarmos com roupas bonitas e vistosas que estaremos fazendo a vontade do Pai. Não devemos querer se aparecer como aqueles doutores da lei que se vangloriam de serem cumprimentados em público, que preferem os lugares onde possam ser vistos por todos, que usam o nome do Santo Pai, do Filho e do Espírito para acumularem mais riquezas. Esses não se preocupam com as dores da viúva e do inocente, e ao contrário,
disfarçam suas pretensas boas intenções com longas orações que não chegam até Deus, pois são cheias de maldade e egoísmo. E sobre esse tipo de atitude, o Cristo também nos adverte que a condenação estará preparada. Pensamos que essa condenação não virá do céu como castigo, mas será provocada pela ação danosa do próprio homem, que, propositalmente e em benefício próprio, distorce os ensinamentos contidos na Bíblia. E na Bíblia, que reflete a palavra de Deus, Jesus nos ensina como não cairmos no erro de querer comprar o Pai com fortunas e também a não enganarmos nossos próximos para nosso lucro usando o nome de Deus. Devemos agir de maneira desinteressada e verdadeira. A lição é simples. Devemos ser como a viúva que Jesus nos apresenta no Evangelho de Marcos, como sendo aquela que, ao fazer a oferta, dá tudo o que tem para mostrar sua gratidão. E, irmãs e irmãos, essa atitude não é fácil de ser concretizada nos dias de hoje, mas a palavra garante que, se praticarmos o bem, desgraça nenhuma nos acontecerá. O convite da leitura e do Evangelho de hoje são convites difíceis de serem cumpridos. A doação gratuita apenas acontecerá com o amadurecimento de nossa fé no invisível. É um passo que somos chamados a dar e esse passo será agradável ao Pai. Mais do que longos discursos ou belas orações, que na realidade não são dirigidas ao nosso Criador, e sim ao nosso ego, para nos sentirmos bem conosco mesmos. Não vamos nos comportar como muitos, que pensando estar colaborando para a promoção de todos os irmãos, dão apenas os que está sobrando. Isso não é gratidão e também não é acreditar nas promessas. A palavra de Jesus no Evangelho de hoje é no sentido de todos nós sermos os colaboradores para a construção de uma sociedade mais justa, onde não mais haverá ganhadores e perdedores, em si, onde todos ganham e assim todos possam viver de maneira digna. Para que isso aconteça, devemos depositar nossa confiança na palavra de Jesus Cristo e deixarmos nos guiar pela força do Espírito Santo. Para encerrar nossa reflexão, deixamos algumas perguntas para respondermos para nós mesmos. Estamos dispostos a realmente proclamarmos as verdades de Deus Pai deixadas pelo seu Filho Jesus Cristo? Qual a riqueza que hoje estamos dispostos a doar? É nosso tempo, que custa muito caro, pois temos muitos afazeres no nosso dia a dia e não podemos nos dar ao luxo de diminuir nossa corrida para ajudar o outro que sofre? É nossa atenção em ouvir e consolar os que mais estão sofrendo nesse momento, mas estamos tão concentrados, fechados em nossos próprios problemas, que não conseguimos enxergar que tem alguém com dificuldades mais urgentes? É abrir mão de nosso dinheiro acumulado ao longo dos anos, mas que está nos deixando cada vez mais egoístas, nos lançando a uma busca insana para guardar cada vez mais apenas para satisfazer nossos egos? Seja qual for nossa riqueza, essas que citamos aqui ou qualquer outra, a pergunta final é: estamos prontos para responder a tudo que Deus nos dá e de forma sincera dizer: eis-me aqui, estou pronto, envia-me? Que tenhamos todo um ótimo fim de semana.